O engenheiro estrutural, o famoso engenheiro calculista, é hoje um dos profissionais mais escassos do mercado, por isso ele é tão respeitado e tão bem remunerado. Eu estou nesse mercado há mais de 10 anos e já desenvolvi centenas de projetos, desde residências muito pequenas até prédios bastante robustos. E confesso que esse caminho às vezes é um tanto árduo, mas para você não precisa ser assim. Eu desenvolvi um treinamento em CipiCAD, um dos melhores softwares do mercado e o software que eu uso hoje nos meus projetos. E você vai aprender, passo a passo, como elaborar o seu primeiro projeto estrutural de forma confiante, segura e com qualidade. Então, se você quer aprender projeto estrutural, clique aqui no Saiba Mais e vem aprender comigo. Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da F2 Engenharia. Nós estamos falando sobre lajes maciças e nessa aula a gente vai falar sobre deformação, as famosas flechas, ok? Tá preparado? Vamos lá. Veja bem, olha, a NBR ela traz dois regimes para que a gente faça as contas aí sobre os esforços, né? O primeiro deles é o regime linear elástico, onde o comportamento, obviamente, é o elástico linear dos materiais, né? E a gente pode determinar aí pela seção bruta. Mas o grande lance desse regime linear elástico é que a gente tem que garantir aqui a ductilidade da seção. E isso quer dizer que você tem que determinar ali qual é a profundidade da linha neutra para que você tenha, se for o caso, um colapso por ductilidade e não por fragilidade, né? Esse colapso por ductilidade, se você se lembra bem, é aquele onde você vai conseguir ver a peça se deformando antes dela entrar em colapso. Então, você tem que garantir isso de acordo com a linha neutra, ok? E a gente tem também o regime rígido plástico, né? Que é onde a gente vai garantir aí, ou vai determinar que o comportamento da placa seja aí pela plasticidade, né? E não ali pelo linear elástico. E a gente vai determinar isso pelas verificações apenas do estado limite último. Se você estiver verificando o estado limite de serviço, você não vai utilizar o regime rígido plástico para isso, né? Na prática, a diferença assim, mais interessante entre eles é que aqui no regime plástico você tem momentos menores, né? Momentos negativos menores. Por quê? Se você considerar a plastificação ali nos engastes, esse aqui, quando você calcula, dá um momento um pouquinho menor no negativo, mas se a gente lembrar também, o momento ele é sempre uma corda, né? Se ele diminui o momento negativo, o momento positivo aumenta, e aqui acontece essa diferença, ok? Então, a partir desses dois pontos aqui, né, a gente vai determinar quais são os esforços que a gente tem nas nossas lajes, né? E daí, a NBR traz também para a gente uma outra teoria, que é a teoria das charneiras plásticas, lá no item 14.7.6.1, né? E a finalidade dela é determinar aqui pelas charneiras plásticas, né, os momentos de plastificação. Então, essas linhas que vocês estão vendo aqui, olha, na tela, são as chamadas linhas de plastificação. E claro, né, você vai considerar que a placa está plastificando. Foi feito, então, uma certa simplificação dessas linhas e nós chegamos, então, a um resultado parecido com esse aqui. Se você tem uma laje totalmente apoiada ou você tem uma laje totalmente engastada, esses ângulos em relação aqui às linhas de plastificação serão todos de 45 graus. Então, se eu tenho apoio, apoio ou engaste, engaste, nós temos aqui, então, 45 graus entre eles. Se eu tenho diferenciação, por exemplo, eu tenho apoio, apoio, 45, mas se eu tenho apoio e engaste, o lado do engaste será de 60 e o outro será de 30. Se eu tenho engaste, engaste, 45, 45. Se eu tenho engaste, apoio, 60 e 30 e assim por diante. Ok? A partir dessa determinação aqui, você pode calcular os esforços baseados na área de influência que você tem aqui. Então, se você calcular, por exemplo, que essa laje vai ter x quilonewtons por metro quadrado, se você calcular a área desse trapézio ou desse triângulo, você sabe qual é a reação de apoio que você tem aqui nas vigas que estão apoiando essas lajes. Mas essa determinação é um pouco chata de fazer. Por quê? Porque você vai ter que desenhar essas linhas, calcular a área e multiplicar por isso, né? Pela carga que você tem. Então, a gente vai fazer uma determinação um pouco mais simples e mais prática, que é através de tabelas, né? As famosíssimas tabelas de Bares aí, que muita gente
fez a simplificação dela ainda mais para que a gente chegasse nesses esforços aqui, ok? Olá, se você chegou até aqui é porque você está pensando em se tornar um profissional cada vez melhor. E nesse curso eu vou te ensinar o passo a passo de uma das ferramentas mais poderosas do mundo quando o assunto é projeto estrutural, o CIP-CAD. E nós vamos fazer isso desde a concepção estrutural até a análise inteira da estrutura. E eu tenho certeza que ao final desse curso você vai se tornar um profissional mais confiante e fazendo projetos com muita qualidade. E claro, se você não gostar, você tem 7 dias para cancelar o curso e ter reembolso total. Então, vem aprender comigo. A primeira determinação que a gente tem que fazer é a respeito da deformação, né? Por quê? Porque se você fizer as contas de reação de apoio e momentos, mas ela não passar na deformação, você vai ter que redimensionar a laje, né? Muito provavelmente aumentar a altura da laje. E se você aumenta a altura da laje, as reações de apoio e os momentos vão mudar e você vai ter que recalcular. Então a primeira coisa que a gente faz é verificar a deformação. Então vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Olha, vamos considerar essa laje aqui e, claro, eu tenho que achar qual que é a deformação inicial que eu tenho aqui. No nosso caso, né, ou em todos os casos, a gente chama isso de flecha imediata ou flecha inicial, tá? E essa flecha ela é dada por essa expressão. Então, o primeiro coeficiente que a gente tem aqui é um coeficiente alfa, né, que a gente vai achar em uma tabela. No caso, essa tabela aqui. Nessa tabela, a gente tem duas relações muito importantes. Primeiro, a relação de B sobre A. Então, eu vou pegar aqui o lado B, dividir aqui pelo lado A, vou achar um valor, né? E esse valor estará aqui nas linhas da tabela. Depois a gente pega aqui, olha, o tipo de contorno que eu tenho dessa laje. Então, imagine, por exemplo, que eu tenho aqui uma laje do tipo 3. Eu fiz aqui, por exemplo, a relação de B sobre A, achei aqui 1,10. Pego aqui a linha, comparo aqui com a coluna, chego no valor de 2,96, que é o que eu vou colocar nesse ponto aqui, ok? Achado então o coeficiente alfa, você vai multiplicar pelo peso total que você tem da laje, aí já considerando o peso próprio, sobrecargas e tudo mais, vezes aqui o lado A da laje a quarta, dividido pelo módulo da elasticidade secante, vezes a altura ao cubo, e aqui você vai multiplicar por 100 para ajustar aqui as unidades, ok? Então essas duas relações são muito importantes, né, de B sobre A e qual o tipo de contorno da laje. Uma vez que você achou aqui a flecha inicial, você já pode também determinar qual que é a flecha no tempo infinito, né? E para isso, a gente tem o seguinte, ó, considerando a mesma laje, se você for lá na tabela da NBR 6118, tabela 17.1, valores de coeficiente π em função do tempo. Observe que aqui na parte de cima da tabela, a gente tem o tempo de retirada da escora em meses, e de acordo com o tempo que eu tiver aqui, eu vou ter um coeficiente π para cada um deles. Então, a flecha no tempo infinito ela é dada por 1 mais um coeficiente αf vezes a flecha inicial que a gente acabou de ver como que a gente faz para achar, né? O αf ele é dado por um ΔΦ, e esse ΔΦ é em função do tempo de retirada inicial, ou seja, o dia que eu retirei as escoras da laje, e o tempo infinito, ou seja, maior do que 70 meses que a gente tem aqui, que vai ser o 2 que a gente tem aqui na tabela, ok? Isso tudo vai ser dividido aqui por 1 mais 50 vezes o ρ', ok? O que é esse ρ'? Na verdade, ele é a taxa de armadura de compressão. Por que isso? Se a gente em laje não tem armadura de compressão, né? A gente vai ter armadura apenas de tração. Porque essa tabela aqui também vale para vigas, né? A gente costuma, mesmo calculando vigas, desconsiderar isso aqui, ela vai ser igual a zero, porque no pré-dimensionamento que a gente faz, a gente ainda não tem essa taxa de armadura de compressão. Na verdade, a gente nem sabe se a viga terá ou não essa armadura de compressão, né? Então, a gente desconsidera essa parte daqui, e vai ficar assim a favor da segurança. No nosso caso da laje, como já não tem realmente, eu vou pegar aqui o ΔΦ e dividir por 1, ou seja, não vai ter efeito nenhum aqui prático, né,
para que a gente faça. Então, vamos considerar apenas o ΔΦ. Então, veja bem, olha, o ΔF será o 2, ou seja, o ΔΦ no tempo infinito, que é igual a 2 aqui, porque a gente tem 70 meses ou mais, né? Pego o psi inicial, né, relativo ao dia que eu tirei a escora, então vamos supor que eu tirei com 15 dias, 0,5 meses, então o psi inicial será aqui 0,54, né? Substituindo aqui na fórmula, então eu vou ter 2 menos 0,54, 1,46. Pego esse valor aqui e substituo agora na nossa fórmula inicial aqui, acho então 1 mais 1,46 vezes a flecha imediata, ou a flecha inicial, como você quiser chamar. Isso aqui, então, olha, vai dar 2,46 vezes aqui a flecha imediata, né? Bom, você já deve ter visto essa fórmula aqui em algum momento, né? 2,46 vezes a flecha inicial, mas agora você sabe de onde veio isso aqui e sabe por que isso aconteceu. Se você estiver calculando uma viga e quiser substituir aqui, né, a taxa de armadura de compressão e fazer as contas exatas pela flecha inicial, você vai conseguir agora fazer, porque agora você já sabe como é que é, tá bom? Achado então a flecha aqui no tempo infinito, você vai ter que fazer uma comparação. Então você vai pegar aqui o lado A da laje e vai dividir aqui por um coeficiente. Coloquei aqui 250, mas na verdade você tem que ir lá na tabela 13.3 da NBR 6118 e verificar qual que é esse coeficiente que você tem aqui, ok? 250 é o mais comum, né, para lajes maciças, por isso que eu coloquei aqui o 250, tá bom? Muito bem, chegamos ao final da nossa quinta aula sobre lajes maciças e claro, se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, siga a gente lá no Instagram porque tem muito conteúdo bacana lá para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.